Isto é Moscou. As estradas estão bloqueadas, caminhões fecharam as passagens. O acesso a esta metrópole de 3 milhões foi paralisado e as estradas se transformaram em um enorme estacionamento. Nos pontos mais críticos, os caminhões não conseguem subir as colinas. Eles estão escorregando e congelando no meio das pistas. As pessoas estão tão frustradas que estão deixando seus carros na beira da estrada e andando. Dê uma olhada nessas imagens. Os moradores locais estão desesperadamente empurrando caminhões que pesam toneladas com as mãos para libertá-los de onde estão presos na neve. A M4 e outras vias de anel estão bloqueadas por caminhões. A rodovia federal M4 Don é uma importante estrada principal que conecta Moscou, Voronezh, Rostov-na-Donu e Krasnodar. Ela tem 1.517 quilômetros de comprimento. Agora, esta principal rota de abastecimento que conecta Moscou ao sul da Rússia está completamente bloqueada. Caminhões também bloquearam a rodovia M7. Há filas de aproximadamente 5 quilômetros de comprimento. Esta estrada é uma importante rodovia principal que se estende de Moscou, através de Vladimir e Nizhny Novgorod, até Kazan, no Tartaristão, e anteriormente continuava até Ufa, em Bashkortostão. Enquanto a capital está em cativeiro branco, a situação é ainda mais grave na cidade natal de Putin, São Petersburgo. Mais de 100 caminhões não conseguem descarregar suas cargas no centro de distribuição Perekrestok. Os portões estão fechados e centenas de toneladas de mercadorias estão à espera. A logística parou. Este bloqueio sistêmico no sistema logístico não significa apenas que os caminhões estão parados. Quando as rodas de um caminhão param, as rodas de um império realmente param. Na vasta geografia da Rússia, os caminhões são os capilares da civilização. Uma grande parte dos bens de consumo, medicamentos e, mais importante, alimentos, é transportada por esses capilares. Uma única ruptura na cadeia logística desencadeia uma crise alimentar em toda a Rússia, de São Petersburgo a Moscou. O que está acontecendo nas principais cidades da Rússia, agora, é o sinal mais claro de que a guerra se moveu das linhas de frente diretamente para as cozinhas dos cidadãos russos. Os custos logísticos dispararam até 40% em algumas regiões, transformando os preços dos itens alimentares básicos nas prateleiras dos supermercados em um campo minado. Cada dia extra que um caminhão espera significa que uma prateleira de supermercado ficará vazia 24 a 48 horas depois. O que está acontecendo nas principais cidades da Rússia, agora, é o sinal mais claro de que a guerra se moveu das linhas de frente diretamente para as cozinhas dos cidadãos russos. Os russos estão lamentando nas redes sociais. Para onde estamos indo? Já caímos abaixo do mínimo, logo abaixo do mínimo. Não há mais para onde ir. Pare, droga. Chega. O que está acontecendo? Aumentos acentuados de preços desde janeiro levaram ao fechamento em massa de lojas e liquidações de negócios, enquanto os russos encheram as redes sociais com mensagens de desespero. Os cadeados nas caixas de leite nos supermercados são o sinal mais tangível do pânico que tomou conta do povo russo. Quando as pessoas não conseguem acessar alimentos básicos, a propaganda do Estado de que tudo está sob controle perde seu efeito. A escassez e o pânico sempre dão origem a outro monstro, a inflação. As reservas estratégicas de alimentos para o ano novo foram esgotadas e agora cada cidadão inevitavelmente enfrenta a dura realidade, o aumento dos preços de todos os bens, especialmente uma situação que foi anunciada e tornada invisível por funcionários extremamente sarcásticos. Russos enfrentando a ameaça de desmaio estão compartilhando vídeos nas redes sociais que parariam o coração até da pessoa mais insensível. Compradores estão deixando quantias de dinheiro nos caixas de supermercados que sustentariam uma família por um mês no país. A enorme pilha de petroleiros em São Petersburgo ou as intermináveis filas de caminhões na entrada de Moscou não são apenas um simples caos de trânsito. Este é o momento em que a doutrina da Grande Rússia de Vladimir Putin atingiu seus limites físicos e se despedaçou. A máquina de guerra de Putin está agora paralisada, não apenas por falta de munição, mas porque já não tem a capacidade de transportar essa munição para as linhas de frente. Toda a rede logística da Rússia, desde o Golfo da Finlândia até as profundezas da Sibéria, está atualmente presa. Isso não é um acidente, é uma estrangulação logística sistemática. Existem duas chaves por trás dessa paralisia: a inflação descontrolada da guerra e a necrose logística. Putin, para alimentar seu exército na linha de frente, cortou as artérias logísticas civis do país, levando milhares de empresas de transporte à beira da falência da noite para o dia. O Kremlin já se gabou de ser a superpotência energética do mundo. Hoje, tornou-se uma economia zumbi, forçada a recorrer ao racionamento para proteger alimentos básicos nas prateleiras dos supermercados. Dados do campo mostram que os custos de frete dispararam em rotas estratégicas.
especialmente em rotas comerciais vitais, como Moscou-São Petersburgo e Omsk-Novosibirsk. As taxas subiram tanto que milhares de empresas acham mais lucrativo deixar seus veículos apodrecerem em estacionamentos. Isso não é apenas um aumento de preço, é uma paralisia logística massiva. Por que o setor de transporte está colapsando em um país rico em energia? Resposta: a inflação da guerra de Putin. O custo de girar as rodas de um caminhão, combustível, peças de reposição e a escassez crônica de mão de obra disparou, enquanto a receita gerada é incapaz de cobrir essas despesas massivas. Relatórios da Associação da Indústria Avtogruzex documentam que milhares de empresas de transporte entraram em processos de liquidação ou falência. Esta é a maior onda de falências em massa vista nos últimos 17 anos. Nos últimos 9 meses, apenas o número de veículos devolvidos devido a dívidas não pagas ultrapassou dezenas de milhares. Esses veículos não contribuem mais para a economia russa. Neste ponto, a Rússia embarcou em um caminho raramente visto na história da logística, o canibalismo industrial. As empresas estão desmontando outros veículos de suas frotas para manter um veículo funcionando, removendo a caixa de câmbio ou o sistema de freios em funcionamento e transferindo-os para o único veículo que luta para sobreviver. Podemos chamar isso de economia de necrose. Eles estão matando um caminhão para manter outro vivo. Este não é um sistema logístico sustentável, é apenas um último suspiro. O atual apocalipse logístico da Rússia não surgiu da noite para o dia. É o resultado inevitável de décadas de negligência na infraestrutura e da desvio de recursos por Putin, do desenvolvimento para o aventureirismo militar. Durante o boom do petróleo, no início dos anos 2000, as enormes receitas geradas foram direcionadas não para estradas e centros logísticos modernos, mas para os bolsos dos oligarcas e da indústria de defesa. A primeira onda de sanções, que começou com a anexação da Crimeia em 2014, soou o alarme sobre a dependência do setor logístico russo da tecnologia ocidental. Mas o Kremlin silenciou esses avisos com mentiras locais e nacionais. Os gargalos nas fronteiras de hoje são, na verdade, o resultado da estratégia de estrangulamento logístico, que começou após a invasão em grande escala em 2022. Milhares de caminhões esperando por semanas nas passagens de Siran e Mastikovo, na fronteira Cazaquistão-Rússia, são evidências físicas desse entupimento estratégico. Em janeiro de 2026, a combinação de condições climáticas e sanções paralisou completamente a passagem de Upper-Lars, trazendo o comércio a uma paralisação virtual. O maior erro do Kremlin foi ver a crise logística apenas como um problema de transporte. Na realidade, é uma espiral mortal, onde as esferas militar e civil se entrelaçam. A doutrina militar russa opera em conjunto com a infraestrutura logística civil. A falência de milhares de empresas de transporte significa o esgotamento do conjunto de veículos civis necessários pelo exército. Cada hora que uma unidade na linha de frente espera por munição está diretamente ligada a um caminhão na retaguarda, sendo canibalizado por peças de reposição porque não consegue encontrá-las. Esta situação empurra a Rússia para uma posição ainda mais desamparada em relação a Pequim, literalmente para o status de um estado vassalo. Os comerciantes chineses são pragmáticos. Se a Rússia não puder entregar mercadorias a tempo e a baixo custo, Pequim se voltará para a Austrália. A Rússia não é mais um parceiro estratégico para a China, mas apenas um fardo, cujos recursos serão explorados, mas cujos problemas não serão resolvidos. Pior ainda, os componentes tecnológicos vitais esperados da China também estão congelando no frio siberiano, presos nas mesmas filas de caminhões. Quando olhamos para o quadro geral, o que a Rússia enfrenta não é uma simples recessão econômica. É a paralisia estratégica da mobilidade que permite ao império manter sua existência física. Chamamos isso de paralisia geoeconômica. As previsões para 2026 apontam para um ponto de ruptura irreversível no sistema logístico russo. O esgotamento das reservas e a deterioração física da infraestrutura indicam que o sistema pode parar de forma abrupta e violenta a qualquer momento. O império logístico da Rússia está colapsando não por golpes externos, mas por essa decadência sistêmica que começou internamente. Quando os caminhões param, os trens descarrilam e os custos logísticos esgotam a paciência do público, os gritos de vitória dão lugar a um silêncio profundo. A explosão dos custos logísticos será refletida diretamente nos preços ao consumidor. Um caminhoneiro agora terá que gastar o dobro de tempo e dinheiro para completar uma única viagem. Este custo adicional, o preço do combustível vendido a preços exorbitantes no mercado negro, a despesa de dias extras passados na estrada, tudo isso será adicionado ao preço de cada produto transportado. O desperdício de alimentos frescos nas estradas reduzirá ainda mais a oferta e elevará os preços ainda mais. Mas não são apenas as prateleiras dos supermercados que ficarão vazias.
Muito em breve, as linhas de produção das fábricas também pararão. Esta crise de abastecimento dará o golpe final na já debilitada indústria civil. Fábricas à espera de matérias-primas não poderão produzir. Uma fábrica de aço nos Urais não conseguirá obter o minério de ferro que deveria vir da Sibéria. Uma fábrica têxtil perto de Moscou não conseguirá encontrar o algodão que espera do Sul. Fábricas que concluíram a produção não poderão enviar seus produtos para portos ou distribuidores no mercado interno. O exército de Putin está agora lutando não apenas contra o inimigo, mas também contra a própria geografia e um sistema falido. A logística é a força vital do mundo moderno, e o fluxo de sangue nas veias da Rússia está atualmente paralisado. Lembre-se, exércitos marcham com seus estômagos, mas quando as estradas que alimentam esses estômagos estão bloqueadas, tudo o que resta é uma enorme destruição, e essa destruição é a própria Rússia hoje. A economia civil e militar da Rússia está à beira de um bloqueio total, um desligamento. A geografia russa, com 145 milhões de habitantes, enfrenta atualmente o maior, mais abrangente e mais aterrorizante apagão da era moderna. De um lado, cidades industriais russas mergulhadas na escuridão por ataques à Ucrânia. Por outro lado, uma vasta geografia isolada do mundo exterior, fechada pelo próprio Kremlin. Olhe de perto para essa escuridão no mapa. As luzes estão se apagando uma a uma em toda a Federação Russa. Sistemas estão sendo desligados da Crimeia a São Petersburgo. Ao longo de um trecho de 1.000 quilômetros de Ulyanovsk a Saratov, as pessoas não estão apenas com medo, estão completamente exaustas e desgastadas. Veja, em uma imagem que viralizou nas redes sociais e contornou as barreiras de censura do regime, um cidadão russo descreve viver em uma cidade fantasma em Saratov, onde a internet foi cortada há meses. Eles desligaram a porra da internet inteira. Eu digo, que porra é essa? As pessoas estão sentadas lá em choque. Elas não conseguem pegar seus pedidos no ponto de retirada, não conseguem trabalhar online, não conseguem fazer chamadas, não conseguem fazer porra nenhuma. Não é apenas Saratov. Jovens irritados em São Petersburgo estão se rebelando nas redes sociais. Nossa internet não está funcionando há 2 dias. Quero dizer, de jeito nenhum, nem no centro da cidade, em lugar nenhum. Os sistemas bancários colapsaram, o dinheiro eletrônico se transformou em nada virtual em 1 segundo e a raiva do povo transbordou para as ruas. Vladimir Putin está tentando de tudo para mergulhar os russos na escuridão. A imagem que vemos não é uma simples queda de energia, mas aponta para um suicídio estatal planejado. Esta operação de apagão massivo não foi uma decisão reflexiva tomada pelo Kremlin em uma manhã. Foi um experimento que foi tecido ao longo de meses, mas que acabou saindo do controle. Mesmo as maiores metrópoles não podem escapar disso. Mais de 1.300.000 sites foram bloqueados, o acesso à internet foi interrompido, as redes sociais foram bloqueadas, os sistemas bancários chegaram a um grande impasse. As pessoas estão agora correndo para os bancos para retirar seu dinheiro. Não há confiança. Não há liberdade. Uma crise de combustível, uma crise de segurança e um apagão total. O que está acontecendo não é uma falha temporária, mas um colapso ao estilo Mad Max. As imagens vindas de Saratov são a evidência mais clara desse colapso. O que o homem descreve não é uma simples reclamação, mas uma declaração da falência do regime. Ele descreve como o regime entrou em pânico e fechou a infraestrutura, como a produção parou e como a cadeia alimentar se desintegrou. E o experimento de Putin, que isolou milhões de russos da era moderna e os condenou ao frio do século XIX, é uma imagem de caos absoluto, que substituiu a promessa de vitória de Putin. E as pessoas estão perguntando, quem diabos está desligando a internet? Onde diabos está essa administração? Quando você liga o gerador, não há internet para obter notícias do mundo ou fazer sua voz ser ouvida. O sinal desapareceu. A conexão está colapsada. Isso não é vida moderna. É uma simulação cruel, uma prisão a céu aberto. Olhe. No mundo, no país mais incrível, nós não somos a porra da Coreia do Norte. Nós somos a Rússia. O grito de "Nós não somos a Coreia do Norte", que se eleva das ruas, é, na verdade, a voz de uma crise existencial ecoando por todo o país. Esta situação está se transformando em um apartheid logístico imposto pelo Estado russo ao seu próprio povo. Além dos danos humanos e sociais causados por este apagão, está também destruindo a Rússia internamente, com uma perda econômica massiva de 12 bilhões por ano. Para entender a arquitetura técnica dessa destruição, precisamos olhar além dos atores visíveis no palco e examinar os mecanismos. A estrutura diante de nós não é mais simplesmente a Roskomnadzor,
uma agência reguladora de mídia, mas um escritório de execução digital totalmente capacitado. O aumento de 59% nos bloqueios em comparação com 2024 aponta para uma operação sistemática de limpeza digital em vez de um zelo burocrático. O regulador estatal da internet da Rússia bloqueou completamente o acesso a 1.289.000 páginas online no ano passado, à medida que as autoridades expandiram sua supervisão e apertaram as restrições sobre conteúdo sensível. O detalhe crítico aqui reside na natureza das restrições. O regime não está mirando sites aleatórios, mas sim os túneis que facilitam diretamente o fluxo de informações. O bloqueio de ferramentas usadas para contornar restrições na internet, nomeadamente serviços de VPN e proxy, aumentou em impressionantes 1.235%, ultrapassando 93.000. Esses dados revelam claramente uma mudança na estratégia do Kremlin. O objetivo não é bloquear conteúdo nocivo, mas selar completamente as rotas de fuga dos cidadãos russos da realidade. Bloquear um serviço de VPN não é apenas sobre deletar um aplicativo. É sobre cortar a única linha de vida que milhões de pessoas têm para o mundo exterior. No lado técnico, o Roskomnadzor agora opera com sistemas autônomos impulsionados por inteligência artificial em vez de trabalho humano. Como Natalia Tilevich, CEO da Social Laboratory, apontou, esse aumento é impulsionado pelo uso de ferramentas mais avançadas de análise de texto, reconhecimento de imagem e análise preditiva pela agência. Em outras palavras, o regime desenvolveu um algoritmo de polícia do pensamento que prevê o que seus cidadãos estão lendo, assistindo e pensando, e toma medidas preventivas de acordo. O sistema elimina a presença digital em questão sem intervenção humana, no momento em que detecta uma potencial ameaça. Plataformas como VKontakte, Odnoklassniki, Telegram e TikTok estão sob vigilância constante por essa varredura algorítmica. Esta situação está transformando a infraestrutura da internet da Rússia de parte da rede global em um sistema de intranet isolado, uma espécie de autarquia Runet. Este projeto, comercializado sob o nome Transformação Digital do Estado, é na verdade um massacre digital em que 30.000 servidores web são bloqueados todos os dias. A arquitetura da internet é, por sua própria natureza, baseada na conectividade. Quando você corta essas conexões em milhões de pontos, o que resta não é uma rede funcional, mas um amontoado fragmentado e inútil de dados. O processo não se limita a bloquear o acesso a informações externas. Também envolve a esterilização de informações internas. A eliminação noturna de registros judiciais para ocultar as perdas do exército russo em 2025 é o exemplo mais concreto desse apagão digital. A limpeza de dados atua como um manto digital cobrindo as perdas físicas. Ao apagar a verdade não apenas do presente, mas também da história, o regime está destruindo a memória social. Esta infraestrutura técnica visa separar a Rússia do mundo moderno, enquanto cria um círculo perfeito de obediência e silêncio internamente. No entanto, como veremos em breve, o preço deste silêncio está criando um colapso econômico muito mais pesado do que o Kremlin poderia ter previsto. Então, quais são seus pensamentos sobre este assunto? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários. Para se manter informado sobre as análises especiais da TPR Global, inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher.